Bom dia, meus amigos queridos. Estamos aqui com mais uma reflexão. Eu quero agradecer sua companhia em refletir comigo nesse momento. Estamos já há algum tempo refletindo sobre o Novo Testamento, refletindo sobre as ações de Jesus, a fala de Jesus, as iniciativas, as decisões e a forma como Jesus exerceu sua espiritualidade e também nos motiva e nos encoraja a também termos uma espiritualidade voltada para fazer a vontade de Deus e para vivermos segundo aquilo que Deus determina e também deseja que vivamos. Hoje, o capítulo 3 do livro de Marcos, um momento muito interessante em que Jesus está outra vez na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Eu estou lendo Marcos a partir do versículo 1. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem de mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou o que é permitido fazer no sábado: o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Veja bem que momento difícil esse, em que religiosos estão reunidos para estudar a lei, para estudar a Torá, que eram aqueles primeiros livros do Pentateuco, em que toda a lei estava ali registrada, e eles já prontos para ver o que Jesus iria fazer, eles então ficam aguardando se Jesus vai curar no sábado. Jesus então, conhecendo o coração desse grupo, Jesus então os confronta. Jesus chama o homem que tem a mão atrofiada, uma das mãos atrofiada, o homem estava num canto, possivelmente isolado por causa do preconceito e de todos os problemas que envolviam pessoas com deficiência. Jesus traz o homem para o centro e faz a seguinte pergunta no versículo 4. O que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Jesus os está confrontando e eles, apesar de que sabiam que Jesus estava falando diretamente com eles, eles ficam no silêncio. Eles ficam calados porque não querem participar dessa discussão, apesar de que eles não concordam. O texto vai dizer que eles estão aguardando para ver se Jesus vai curar o homem. Jesus sabia da existência dos seus observadores, mas os enfrentou e prosseguiu na sua missão curadora. Quando ele chama o homem, vem aqui. Via de regra, a pessoa que possui alguma deficiência física está presa às dificuldades e com a autoestima baixa, como nós vamos perceber aqui que o homem estava isolado e Jesus agora o chama para estar no meio dessa situação, dessa discussão, desse confronto. Jesus então faz a pergunta: é lícito no sábado fazer o bem? Jesus então confronta seus sanguinários perseguidores que se consideravam guardiões da lei. Em mais um exemplo de como a nova vida que ele traz não era uma simples continuidade da obediência à lei. Nós vamos encontrar no versículo 5 que Jesus fica
indignado e entristecido. Nessa versão que eu acabei de ler, o texto vai dizer que ele ficou irado. Pensa bem que Jesus não está aqui muito confortável nessa situação, né? Porque Jesus está irado por conta da motivação que os fariseus tinham no seu coração, a maldade e também a indiferença para com o sofrimento humano. E Jesus então fica amargurado no sentido de que ele tem ali uma dificuldade, de que ele está desconfortável, e eu particularmente gosto da minha versão da NVI, que vai dizer que ele ficou irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. E é muito interessante porque os religiosos estavam ali, eles ignoram o sofrimento do homem, eles ignoram a própria presença do homem que está ali num canto por conta da sua situação, possivelmente de um tempo prolongado de sofrimento por causa daquela mão atrofiada que ele tinha. Mas no versículo 6 diz que eles saíram e começaram a conspirar com os herodianos, que era outro grupo religioso, era um grupo que enfrentava e que ia para o confronto mesmo armado. Os herodianos eram, na realidade, um grupo religioso que estava debaixo do comando de Herodes. Eles então se juntam a esse grupo, um grupo sanguinário, contra Jesus, e eles então agora planejam matá-lo. Eu fico olhando para esse texto e eu fico pensando como é que alguém que se utiliza da religião, que se utiliza de um aspecto importante que é a forma como nós nos voltamos para Deus, que isso deve provocar em nós uma atitude de generosidade, de ser capaz de se compadecer, de se irmanar com o coração e o sofrimento dos que estão sofrendo, e a pessoa ignora tudo isso, e em nome da religião, em nome de uma espiritualidade, essa pessoa sai e planeja matar quem está fazendo bem, aquele que está sofrendo à beira do caminho, ou no caso aqui, um homem que está na sinagoga, que tinha ido ao culto, não só para aprender da lei, mas para também se relacionar, porque igreja, pela graça do Senhor, traz essa riqueza, os relacionamentos e esse momento de culto, de adoração, em que esse homem, depois de muito tempo de sofrimento, é alcançado pela misericórdia e pelo amor de Jesus, que não se importa com as conveniências religiosas, quebra o protocolo religioso, e Jesus cura esse homem, restaurando completamente a sua saúde física, emocional e espiritual. Porque quando uma pessoa tem uma doença, tem uma dificuldade, todas essas saúdes estão comprometidas. E Jesus, então, agora mostra que ele veio para trazer vida e vida abundante. E nós não podemos, em nome de conveniência religiosa, qualquer que seja, ignorarmos que primeiro vem o cuidado e o amor às pessoas antes que o ritual ou o legalismo. E é sobre isso a nossa reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ampliarmos a nossa visão e vivermos a verdadeira espiritualidade como Jesus espera e como Jesus deixou que nós a vivêssemos. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, e eu deixo essa reflexão que queima o meu coração nesse momento. Eu espero que faça o mesmo com você. Um grande abraço.